e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós estamos aqui pela tua causa. E pela tua causa ministramos, pela tua causa discipulamos, pela tua causa pregamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Deixa eu só começar falando de um testemunho no pastor onde nós fomos ministrar, lá em Cajamar. Ministério Caminhar. E fizemos uma campanha lá. Eu já tinha ido uns 2 meses antes, um mês antes. Depois fomos tocados a fazer uma campanha lá de 3 dias, quarto, sábado e domingo. E aconteceram muitas coisas, grandes coisas. Deus fez naquele lugar e continua fazendo. Por quê? Foi despejada uma unção ali. Entenda, quando estamos ministrando a palavra, coisas começam a acontecer no reino espiritual. Há uma efervescência, há um movimento do Espírito Santo que às vezes não entendemos. E ali está acontecendo muita coisa e os dias subsequentes vão mostrar isso. Amém, amados? Não é só naquele dia. Assim como a palavra profética. Como eu já tenho dito, nós estamos num tempo de aceleração profética. Muitas coisas estão acontecendo muito rápidas, porque Deus está acelerando ao mesmo tempo. E glória a Deus. Aí ele me escreveu: Paz do Senhor, apóstolo, só para compartilhar as bênçãos, fui para o Mato Grosso, é o líder lá, tá? O pastor André. Nesse final de semana, 4 irmãos curados e 12 almas se converteram. Fora o avivamento que Deus enviou para os irmãos. 4, em nossa comunidade, em Cajamar, batismo com o Espírito Santo, como um vento sobre o culto, foi absurdo. E um curado da surdez. Apóstolo, está tremendo. E aqui no nosso meio está acontecendo muitos milagres. Mesmo. E nós temos visto muito quebrantamento. Não está geral, mas muitas pessoas têm se quebrantado. Tiveram o curso aí de ministros de cura e libertação. Foram quantas semanas? 14? 15 semanas. E chegou um momento, eu creio que 3 semanas antes, né, de terminar, as pessoas começaram a vir e confessar seus pecados publicamente, chorando. 14 ou 15 pessoas confessaram seus pecados publicamente. Isso significa o quê? São sinais de avivamento, amados. Porque só nos avivamentos acontecem essas coisas. E está acontecendo. Isso significa muita cura na sua vida. Isso significa muita unção na sua vida, muito poder na sua vida, muita graça de Deus na sua vida. Significa um despertamento. Desperta tu que dormes e Deus te iluminará. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos avançar, amados. Porque uma coisa eu tenho a dizer. Nós não estamos aqui só tratando de salvação. Salvação é um princípio. E a bem da verdade é nosso corpo, alma e espírito que é salvo, não é só a alma. Salvação é plena. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele pagou o preço e nos selou como propriedade dele. Mas acontece o seguinte, nós precisamos crescer nisso e avançarmos e não ficarmos só no jardim da infância espiritual. Eu creio que você não quer ficar no jardim da infância espiritual, quer? Então, a palavra que eu tenho hoje é para nós sairmos, ou muitos saírem, do jardim da infância espiritual. Você quer sair do jardim da infância espiritual? Porque às vezes você vê muita intriguinha, muito briguinha, muita coisinha entre os irmãos, entre as pessoas do mesmo igreja, do mesmo ministério. Porque ainda não cresceram. Sabe, tem um mal no nosso meio que significa as nossas escolhas. Porque nós fazemos escolhas a cada dia da nossa vida. E muitas vezes nós optamos por uma escolha errada. Escolha, às vezes, de falar de alguém, de julgar. Nós não estamos na posição de Deus para julgar, amados. Isso deveríamos saber já quando nos convertemos. Que o papel de julgar é de Deus, não nosso.
E ainda pecamos nas mesmas coisas, erramos nas mesmas coisas. Isso porque escolhemos errados. As nossas decisões, às vezes, são totalmente fora do Espírito, e muitos continuam optando por decisões carnais. Isso atrasa o crescimento na vida da pessoa. E, sinceramente, eu não quero ficar pregando água com açúcar. Já que Jesus não te chamou de água com açúcar, ele te chamou de sal da terra e luz do mundo. Aquele que planta o reino de Deus. Aquele que é maduro e que cresce para uma maturidade espiritual. Então, a mensagem hoje chama-se o seguinte: resgate do domínio. Você sabe o que é isso? Isso foi perdido lá no Jardim do Éden. Deus chamou o homem para dominar, não para ser dominado. Amém? Mas se nós continuamos nesse jardim da infância, porque não optamos crescer, ou escolhemos errado e ficamos lá, porque não desejamos crescer no conhecimento da glória de Deus, nós vamos ter problemas sempre. Sempre só um livramentozinho ali, uma bençãozinha acolá, e vivemos como mendigos espirituais, só esperando que Deus nos dê alguma coisa, já que Ele nos deu tudo. E nos resgatou não só para a nossa salvação, mas para dominarmos. Diga resgate do domínio. Resgate do domínio. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 1. É interessante o livro de Efésios, porque fala de muita coisa, dos ministérios, de quem você é em Cristo, né? Fala em Romanos também, mas fala no livro de Efésios também. Então você precisa se conhecer em Cristo. Quem você é em Cristo. Não em você mesmo. Em você mesmo, você continua sendo um homem pecador em você mesmo. Você continua uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que quer resolver em si mesmo as coisas na sua vida, mas em Cristo é diferente. E este crescimento começa a te fazer uma pessoa madura no conhecimento de Cristo. Amém, amados? Então vamos lá, Efésios 1, 12, 13. Primeiro Paulo fala da salvação, mas ele vai falando quem é Cristo, onde ele está, e a obra dele, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e também nele que vós estáis. Nele, não fora dele. Porque a partir do momento que você não saiu de si mesmo, significa que você não está nele. Então você é passivo de muitos erros, de muitos enganos, por não estar nele. Depois que ouvistes a palavra da verdade, você ouve a palavra da verdade, e de repente você começa a ter uma conotação do céu na sua vida. O céu começa a entrar na sua vida, porque é o conhecimento dele, que não havia até Cristo vir aqui nesse mundo. E ele começou a trazer a palavra do céu, que não foi escrita na terra, mas lá. Amém? O evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, vem uma outra coisa, que é um selo do Espírito Santo da promessa. Olha, então eu te selo, você é salvo, agora você é minha propriedade, o qual é o penhor, versículo 14, da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Ok, agora você é louvor da sua glória. Você tem um selo que é do Espírito Santo da promessa e se tornou propriedade de Deus. Você passou a ser uma outra pessoa. Você não é mais só nascido da carne, de mulher. Você passa a ser nascido do Espírito Santo pela palavra de Deus, palavra da verdade, que nós lemos aqui, amém? Você começa a ser iluminado. Coisas que você não compreendia a respeito de Deus, você começa a compreender. E conforme você vai compreendendo, você mesmo vai tendo um impulso de querer crescer. E não ficar mais no mesmo lugar, como eu disse, o jardim da infância. E aí Paulo fala de iluminação do nosso entendimento, que é no versículo 18 em diante, oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento.
Porque quando somos crianças espirituais, ainda nosso entendimento não está totalmente iluminado. Ainda falta conhecer muita coisa. Por isso que eu te falei, você vai tendo o impulso de querer conhecer e você vai sendo iluminado. Para que saibais qual seja, aí você vai começar a saber mais coisas. A esperança da sua vocação. Eu tenho uma vocação em Deus. Eu não só sou um salvo. Eu não fui somente salvo. Tem mais coisa além da salvação. Então eu preciso conhecer agora esse reino, no qual estou sendo introduzido, eu estou entrando nele. Então eu vou começar a saber da minha esperança, da vocação que eu tenho nesse reino. Que não é mais uma vocação natural da terra, é uma outra vocação que é do reino de Deus. Então eu fui chamado, de repente você entende que foi chamado por um propósito de Deus para fazer algo relacionado ao reino de Deus. Então, conforme você vai entendendo isso, você vai querendo conhecer. Amém? Você vai querendo saber disso. Eu tenho uma vocação, algo do céu, que eu vou aqui atuar, que eu vou aqui caminhar por este propósito, eu vou evoluir, crescer, eu vou amadurecer nisso. Então eu quero saber. Amém? Aleluia. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Opa, tem riquezas da glória. Amados, entenda o que eu vou te falar. Não é porque às vezes nosso pensamento com relação às coisas de Deus é muito subjetivo. É uma coisa que para muitos parece que está distante da sua mente, está distante dos seus olhos. Vou ter riquezas da glória somente quando eu estiver lá na glória. Quando eu estiver lá com Cristo nas regiões, lá na Jerusalém celestial, eu vou conhecer a minha mansão. Esquece isso. Isso é para depois, amém? Está lá reservado para você, ok? Ele foi preparar a morada, ok? Ele vai voltar para te levar para a morada que ele te preparou, amém? Mas tem muita coisa aqui que tem a ver com as riquezas da glória. O que Paulo falou lá em Filipenses, capítulo 4, quando ele diz assim, eu oro a Deus para que Deus, ele fala assim, Deus há de suprir as vossas necessidades segundo as suas infinitas riquezas em glória. Então, essas riquezas em glória, você passa a começar a conhecer aqui, não quando você estiver lá. Elas começam aqui, lá vai ser o ápice. Amém? Entenda, amados, que você não é qualquer coisa. Você caminha aqui, como diz a palavra, para uma perfeição. E nessa caminhada para a sua perfeição, muitas coisas começam a fazer parte do seu entendimento, do seu crescimento, e conforme essas coisas vão fazendo parte do seu entendimento, você vai tendo autoridade para dominar. Vem pelo conhecimento. Amém? Ok. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Há uma suprema grandeza do seu poder para conosco, que não tem nada a ver com carne, que não tem nada a ver com sabedoria humana, que não tem nada a ver com as coisas daqui, mas tem a ver com as coisas dele e dos céus, para que nós dominemos aqui na terra. Como tem gente apanhando de graça. Sabe por quê? Não cresceu, não quis crescer. Continuou lá, emparafusado lá atrás, enroscado lá atrás, com probleminhas que já deveriam ter sido superados há N anos. Então vai. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos céus. O nosso rei, do reino que pertencemos, ele está à destra do Deus Todo-Poderoso, assentado nos céus, que ele vai dizer aqui, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio. Se nós estamos com ele, aí nós vamos ler isso aqui, se nós estamos com ele, nós não somos mais criancinhas que somos, toda hora tomamos surra do diabo e de circunstâncias que não deveríamos estar sofrendo mais. Mas deveríamos passar por isso tranquilos.
Você lembra quando eu falei do nome? Eu preciso pregar sobre isso de novo. Que Pedro, depois que ele teve que falar ao Sinédrio, junto com Tiago, porque eles curaram um coxo que estava sentado na porta do templo, ele foi chamado lá para prestar esclarecimento da cura que tinha sido efetuada naquele coxo de nascença. Eles estavam embasbacados com aquilo, eles queriam uma explicação. E Pedro falou do nome de Jesus, porque foi naquele nome que ele foi curado e tal. E eles foram e acharam ruim, porque ele falava de Jesus, do nome de Jesus. E aí eles foram soltos. E quando eles voltaram, eles disseram assim, a palavra diz assim, lá em Atos 5,41, que eles estavam regozijando e alegres por terem sofrido pelo nome de Jesus. É diferente. Quando sofremos e ficamos nos lamentando e murmurando, porque estamos sofrendo um pouquinho por alguma coisa, amados. E ficamos reclamões, murmuradores, sendo que tem muita coisa para nós irmos, crescermos, avançarmos, para suplantarmos essas coisinhas, como aqueles homens. Eles tinham se achado dignos e se regozijavam porque tinham sofrido e padecido pelo nome de Jesus. Olha que tremendo. É outra ótica. Porque eles sabiam, acontecendo aquilo, eles sabiam que eles tinham autoridade para falar o que eles falaram. Eles estavam no domínio. No domínio. Amém? E aí, Paulo, ele fala que sujeitou todas as coisas, barará, que está sobre todas as coisas, todo domínio e autoridade. Aí ele fala que nós também estamos nisso, porque Efésios capítulo 2, versículo 6, nos ressuscitou, agora é conosco, que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Espera um pouquinho, entenda uma coisa. Mas eu estou na terra. Mas espera um pouquinho, espiritualmente, quando a salvação começou a crescer em você e você começou a tomar conhecimento de quem você era e começou a ter dons dos céus, talentos dos céus, conhecimento dos céus, você passou a ser uma outra pessoa e você, de fato, se assentou com Cristo lá espiritualmente, amados. A autoridade e o poder que você recebe não é mais da terra, é do céu. Por isso que Jesus disse assim, foi-me dado, depois que ele ressuscita e fala com os discípulos, foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Esse é o nosso rei que passa, para nós caminharmos aqui, essa herança, essa autoridade, ele passa para nós. Ou não? É lógico que passa. Porque senão, como caminharíamos aqui? Às vezes apanhamos de graça, como eu falei. Sofremos com algumas coisas de graça, não deveríamos sofrer tanto assim como sofremos. Passamos angústia e tribulações, Jesus falou que teríamos aflições, sim. Mas ele falou, isso não é nada, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso vai acontecer. Mas tudo bem, em mim são mais que vencedores. O diabo já foi julgado na cruz. É isso que não entendemos. Pensamos que o diabo que comanda, não comanda nada. Nada. O resgate do domínio foi para nós de volta. Amém, queridos? Então tá, vamos aqui. Para você entender que foi o resgate do domínio. Nós estamos aqui tratando do resgate do domínio, que pertence a nós. Amém, amados? Ok. Abra em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Vai caminhando comigo em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou te mostrar que na Bíblia, água com açúcar. Que Paulo fala, ele reclama de alguns por causa disso. Amém? Ok. Você não vai mais tomar água com açúcar. Água com açúcar, quando a pessoa passa um nervosinho, ai, toma um pouquinho de água com açúcar. Você vai ficar mais calmo. Acho que você vai passar a pedir, eu quero sal e luz. Yes! Deus os abençoou quando ele criou o homem, imagem e semelhança. Você voltou a ter imagem e semelhança de Deus, irmão? Sim ou não? Lógico que sim. Lógico que sim. Deus os abençoou, ele disse, frutificai e multiplicai.
frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todas as coisas, peixes, sobre todas as aves, sobre todos os animais, porque não tinha outros homens, tinham eles, só Adão e Eva. Então vocês vão sujeitar tudo, vocês vão dominar. O domínio está com vocês. Está com vocês, tá? Tudo bem, o homem perdeu por causa do pecado. O diabo começou a dominar, ter uma autoridade que não lhe pertence, ou não lhe pertencia. Glória a Deus, não lhe pertencia. Ok? Isso sempre pertenceu ao homem. Sim ou não? Tá, o homem perdeu. Agora olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 9. O homem perdeu o domínio. Gênesis 9, versículo 1, quando ele fala para Noé. As mesmas palavras, só que não tem mais domínio aqui. O homem não sujeitava mais a terra. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele diz, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Cadê o domínio? Perdeu. Perdeu. Mas em Cristo veio de volta. Porque esse é o plano de... Fala comigo, em Cristo veio de volta. Parece que você não está acreditando nisso. Está acreditando nisso? Em Cristo veio de volta. Eu vou te mostrar como se resgata isso de volta. Tem muita gente que não entendeu ainda. Em Cristo eu tenho este domínio de volta. Eu não estou falando que você precisa ser altivo, orgulhoso. Isso não tem nada a ver com carne, poder humano, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o poder de Deus, amém, queridos? Por você estar em Cristo. Cristo é o novo homem. Cristo é a configuração do céu que estava nele, veio em nós. Nós temos o céu em nós, Cristo em nós. Então nós temos o domínio de novo, que ele venceu. Outra coisa que muita gente não entende, por isso que Jesus fala isso aqui. Olha o que ele diz em João capítulo 12, versículo 31. Está entendendo até aqui, amado? Em nome de Jesus. Isso é importante. Vou te mostrar o porquê da adoração. O porquê que nós precisamos adorar. Adoração derruba qualquer demônio, principado, potestade, qualquer coisa. Olha o que Jesus disse quando estava entrando em Jerusalém. Olha o que ele estava indo fazer em Jerusalém. Não é só a nossa salvação. Derramar o sangue para nos salvar. Não foi só isso. Não foi só isso. Ele diz assim, agora é o tempo do juízo desse mundo. Porque quem era o príncipe desse mundo? Ok. O juízo deste mundo será expulso, agora será expulso o príncipe deste mundo. As pessoas tinham sido atraídas a Satanás, veio para matar, roubar e destruir, ok? Só que ele vai sofrer um juízo. Quando ele foi para a cruz, ele estava nos salvando, amém? Ok, mas não é só isso. Ele estava pondo Satanás em juízo. É isso que aconteceu na cruz. Na cruz ele despojou principados e potestades, triunfando deles na cruz, expondo-os ao desprezo público. Não era Jesus que estava sendo desprezado. Era Satanás, principados e potestades. Porque quem estava lá era um sangue imaculado, inocente, que não tinha pecado. Amados, nós precisamos acordar com relação ao que nós somos e aqui, o que pertence a nós. Amém? Sabe qual é o problema? Não adoramos, não conhecemos a nossa constituição celestial. Porque pensamos que tudo não vai dar valsa, não tem problema, eu vou lá no culto, ouço uma palavra e tudo bem, eu vou caminhando, eu tenho um alíviozinho e vai caminhando. Não, amado, você precisa amadurecer e entender que você tem o domínio de novo.
parar de apanhar de graça. Ou seja, ele vai ser expulso do domínio. Ele vai ser expulso da autoridade, do domínio que ele tinha. E dominava muitas pessoas debaixo dele. Vai acabar isso. Porque ele vai ser julgado lá, ele vai ser expulso agora. E essa autoridade vai ser passada para todos aqueles. Aí ele fala, por isso que uma coisa tem a ver com a outra. No versículo 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vou tirar dele e vou trazer para mim. E eu vou dar o domínio para eles, para os meus filhos. Dê um aplauso a Jesus. Ok. Só para provar isso, no Salmo capítulo 8, me acompanhe, porque isso é importante na sua vida. Por isso que eu detesto pregar água com açúcar, mano. Se eu falar só de água com açúcar, Jesus é bom, todo mundo sabe que ele é bom. Precisa falar que ele é bom? Tá bom, a gente fala porque é um motivo de louvar. Você fala, Deus é bom, você está louvando, amém? Mas não é que eu vou pregar que Deus é bom, todo mundo sabe que ele é bom e todo mundo sabe que ele é fiel. Nós precisamos ser fiéis aos propósitos de Deus. Versículo 3, Salmo 8, falei? Partido 3, ok, Salmo 8, olha aqui o que ele diz. Eu já até preguei sobre isso, mas agora nós vamos avançar, amém? Por isso que Paulo ele falava de avançar. Eu caminho, eu não fico mais atrás, eu deixo para trás, eu deixo as coisas para trás, ele falou, amém? Caminho, se esquecendo das coisas que para trás ficam. Acabou o tempo de aguinha com açúcar, de leitinho, isso acabou, passou. Então eu me esqueci deste tempo, porque eu agora me tornei um homem espiritual e avanço para as coisas que estão adiante de mim, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo. Em Cristo sou um novo homem, em Cristo tenho uma chamada, em Cristo tenho um propósito, em Cristo eu tenho autoridade, em Cristo eu tenho domínio. Amém, queridos? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, o filho do homem, para que o visites. Olha, eu vejo tudo, quantas coisas tu criaste, que maravilha, que beleza. Pô, como é que é isso? Deus é muito tremendo. Peraí, que é o homem? Aí ele fala, que é o homem mortal, para que te lembres dele. Tu te lembraste do homem diante dessas grandezas todas? O filho do homem, para que o visites? Deus, como o Senhor é tremendo, hein? Contudo, porém, todavia, pouco menor do que Deus o fizeste, Santo de Israel. Pastor, você está orgulhoso, soberba falar isso. Não. Quem está falando não sou eu, o poder da palavra que está falando. Se fosse eu, aí sim eu estaria soberbo, amém? Mas é aqui, é isso que eu quero que você entenda. Pouco menor do que Deus o fizesse, e de glória e de honra o coroaste, isto em Cristo, amém, amados? Está falando de você, está falando de mim, está falando de nós, em Cristo, porque ele se tornou um homem. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Pode aplaudir a Jesus. Então, o resgate foi para resgatar o domínio. É disso que eu estou falando. E dominar é um homem que ora. Fala com o seu rei. Olha, o senhor é o meu dono, o senhor é o meu presidente, o senhor é minha máxima, o senhor é soberano na minha vida. E por conseguinte, a tua palavra é soberana na minha vida. Ela faz com que eu avance o caminho e ela me traz o teu conhecimento. Então, quando eu pregar, vai sair rios de água viva, aleluia. Para que outras pessoas também saibam o que aconteceu com elas pela obra da cruz, para ter esse domínio de volta.
Ele fala, tu puseste tudo debaixo dos seus pés. Uau! Olha, quando começamos a compreender isso, muitas coisas erradas nós vamos começar a deixar de fazer. E nós vamos nos aproximar muito mais do nosso Criador, nosso Deus de amor, nosso Deus de poder e fortaleza. E vamos começar a compreender que Ele transmite e passa para nós, nesse avanço de conhecimento, essa autoridade. E nós passamos a ser esses filhos que comandam junto com Ele. Amém? Parece que você está longe um pouquinho disso. Aí você não, mas como eu faço isso? Eu vou te dizer. Eu estou te dizendo na realidade. Glória a Deus. Amém, amados? Agora, olha só, o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Aquilo lá não foi pouca coisa que ele disse ali. Então eu vou te falar o que aconteceu. Ele tem um encontro com aquela mulher representava uma igreja, que pode ser nós, tá? Porque ela estava fora da promessa. Eles estavam alheios, os samaritanos estavam alheios da promessa, porque a promessa era para os judeus, e eles eram samaritanos. Mas, mesmo assim, eles queriam saber do Messias, porque eles também conheciam a respeito dessa promessa. Tanto é que ela acabou perguntando para Jesus. Então Jesus queria salvá-la, e salvando ela, ela representava, além dela representar aquela cidade, posteriormente, profeticamente, também ela representaria a igreja que estava fora da aliança, fora da promessa, alheia às promessas. Nós éramos gentios e aquela mulher representava os gentios. Amém? Ok. Aí ele começa a falar da água. Olha, sempre Deus vai te dar estratégia. Dependendo do que está acontecendo ali no teu dia a dia, alguma situação que muitas vezes você vai estar tratando, vai ser uma dica, vai ser uma estratégia do Espírito para você falar do céu. Amém? Para você poder usar desta autoridade. Em nome de Jesus. Ele falou, olha, essa água aí, você vai voltar a ter sede. Porque é uma água física. Vai tomar hoje, depois, daqui 2, 3 horas vai ter sede. Mas é o seguinte, eu tenho uma outra água. Não tem nada a ver com essa. E aquele que beber dessa água fará com que nasça nele uma fonte que jorre para a vida eterna, porque é conhecimento celestial. Amém? Conhecimento do reino de Deus, conhecimento do céu. Tá? Ele estava falando isso. Ele falou, como é que é? A água que Jesus falou é a palavra. Diga a palavra. Que é a palavra da verdade. Cristo, palavra da verdade, conhecimento dele, do céu. Então ele falou, ó, essa água aí é poderosa, vai fazer com que nasça essa fonte, que jorre para a vida eterna, e tal, então, mas espera aí, como é que eu faço para ter essa água? De repente ela começou a se interessar por aquela água, pela palavra. E conforme ele foi falando da palavra, da água, veio o profético, diga o profético. Nós não podemos viver sem o profético. A palavra te leva, conhecimento da palavra te leva ao profético. E vindo o profético, você começa a entender quem você é e aquilo que você veio fazer aqui nesse mundo. Qual é o propósito de Deus na sua vida? É através do profético. Aonde você vai chegar? Através do profético. As coisas que vão lhe suceder? Através do profético. As coisas que Deus preparou para a sua vida, poderosa, eu bem sei, os planos que tenho para vós, não são ruins, não são maus, são planos de paz para dar esperança, que é Cristo e futuro. Amém? Nunca pense que vai ser pior para você o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai lhe aproximar mais de Cristo. Oh, santo Deus. Eu não me sossego com um pouquinho, eu quero mais. Porque eu sei que são rios de água viva que não terminam. Então eu quero mais, mais e mais. É isso que ele estava falando. Aí veio o profético. Chama o teu marido. Não tem marido. Sim, dissesse com verdade. Já tiveste 5. Estava dizendo assim, olha, você já sofreu 5 vezes por escolhas erradas. E agora, tudo bem, eu sei que você está em prostituição, porque aquele que você tem agora não é teu marido. Você está vivendo em prostituição. Ela não falou isso, mas deu tudo a entender que era isso. Ela falou, olha, de fato, esse não é meu marido, então, de fato, eu estou em adultério.
Por isso que ela foi lá meio-dia. Não se pega água meio-dia, mais naquele lugar, que é o sol, vai a pico, meio-dia o sol está lá. E está um calor terrível. Vai de manhã. Ela estava lá meio-dia para não ser vista, para não ficarem comentando a respeito dela. Então tá, olha, puxa, realmente, tu és profeta. Palavra, a palavra vem profética. Diga, palavra da verdade traz o profético. Traz o conhecimento, fala, das coisas que Deus tem para mim reinar com Ele, dominar com Ele. Uau! Depois do profético, sabe o que acontece? Vem a adoração. Palavra, profético, adoração. Se você for ler lá, João capítulo 4, você vai ver que é tudo isso. Ele falou, olha, disseram que em Jerusalém, nesse monte que deve adorar, olha, a hora vem, já chegou, que não é nem esse monte, nem em Jerusalém, porque o Pai busca os verdadeiros adoradores, ele fala assim para ela. Uau, está lá em João 4, se você quiser ler, João capítulo 4. É fantástico, tem tudo a ver com domínio isso, hein? Amém, amados? Ok. Vós, os samaritanos, 22, João 4, 22. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Aqui mora o perigo. E ele fala, nós adoramos o que conhecemos. Agora eu te pergunto, se você mal conhece a palavra, a tua constituição divina do reino de Deus, que nós somos do reino de Deus, nós precisamos conhecer bem isso. Quem somos, a quem pertencemos, em que reino estamos. E neste reino, o que fazemos neste reino para que ele seja manifesto através da nossa vida, já que nós somos os portais de Deus, amém? A palavra fala. Ok, tem muita gente que adora sem conhecer. Conhece alguma coisa. Agora, se quer a verdadeira adoração, quando você começa a conhecer quem é o teu rei, quem é o teu Deus, o que ele fez por ti e o que ele faz, o conhecimento dele, por isso que ele falou de conhecimento. Nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Uau, iam conhecer, tá? Com Cristo ali, iam conhecer, ok, aleluia, glória a Deus. Mas às vezes muitos vêm, levantam as mãos, vamos louvar ou adorar, mas não conhece direito. Porque ainda não saiu do lugar, é isso que eu estou falando, não saiu do jardim da infância. Então, primeiro, lavado pela palavra, ter o conhecimento da palavra, foi o que aconteceu lá com a mulher, palavra, rios de água viva. Oh, ele começa a crescer, ele começa a conhecer, vem o profético, nossa, isso que Deus me chamou para ser, é tremendo, eu vou ter o domínio, Senhor, eu vou te adorar agora, eu vou adorar o que eu conheço. E aí funciona a tua adoração. E aí vai ser em espírito e em verdade, que você está conhecendo a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, você vai conhecendo a verdade, vai tomando posse da verdade, vai começando a ser proprietário da verdade, porque conforme você ama a palavra que você está conhecendo, você ama a verdade que você está conhecendo, você se torna proprietário. Por isso que muitas vezes a gente não entende o que Jesus falou, eu preguei sobre isso outro dia, em João 14, 23 a 26, quando ele fala, quem guarda a minha palavra? Eu e o Pai iremos a ele, faremos morada. Ó, essas palavras não são minhas. Aquele que me enviou, o Pai. É do Pai essas palavras. Parece que é uma discrepância. Jesus fala que é a minha palavra, depois ele fala que é do Pai. Tá, é o seguinte, ele amava tanto a palavra do Pai, o que o Pai lhe tinha dito, que era para ele fazer, que era para ele caminhar sobre aquilo, e ele, no decorrer da sua caminhada aqui no ministério da salvação, etc e tal, do resgate do domínio, ele ia conversando com o Pai, ele ia buscando do Pai, e ele ia conhecendo, e conforme ele ia conhecendo, ele ia amando a palavra, e amando o Pai cada vez mais. Então ele estava como homem, ele tinha que passar por tudo isso. Então conforme ele ia amando o conhecimento, a palavra do Pai, ele também ia se tornando proprietário da palavra, por isso que ele falou minha. Dê um aplauso a Jesus. Amado, conforme você vai conhecendo, e você vai querendo conhecer mais, porque isso brota sede lá dentro.
Que nem a mim, brota sede. Ontem ela estava ouvindo uma mensagem de um pregador e eu estou de ouvido lá, na cama. Eu estou ligado. De fato, olha, vai nascer uma mensagem. E nasceu. Eu vi passando só, alguns pontos. Uau! O povo precisa sair da água com a suquinha. Você está entendendo isso? Então, quanto mais você conhecer, com certeza essa sede vai ser maior. A fome vai ser muito maior na sua vida, porque você vai querer viver com isso na sua vida. E aí, eu te digo, sem medo de errar, as suas escolhas vão ser corretas, as suas escolhas vão ser boas, as suas escolhas vão ser decisivas para muitas coisas virem a acontecer na sua vida e te colocar lá para cima. Se você está lá em cima, assentado com Cristo Jesus, você precisa estar mesmo. E não dar umas voltinhas de vez em quando e voltar. Não é isso. Não é assim. Você precisa estar cada vez mais grudado lá, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus santo. Então, quando você for adorar, vai adorar o que você conhece. E conhecer é conhecer o poder da palavra, para que você tenha a soberania de Deus na sua vida. Porque a adoração, amados, traz a soberania de Deus. A adoração derruba principados e potestades, mas o que você conhece. Não é assim, eu conheço a Deus. Está lá patinando, conhece não. Não, você não, você está conhecendo aqui muito mais, amém? Em nome de Jesus. É esse o negócio. Você quer ver? O que eu estou falando é o que Deus queria que eu pregasse. Abre em Hebreus capítulo 6. Então, a palavra traz o profético traz a adoração. Porque é essa linha que está ali com a mulher samaritana. Quando eu ouvi a mensagem assim, eu fui arremetido à mulher samaritana. Então eu preciso saber o que eu estou pregando aqui. Conhecendo em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então você pode se tornar proprietário da palavra. E proprietário do nome. Tem muita gente que prega no nome de Jesus e quer expulsar demônio no nome de Jesus e vai falando, orando no nome de Jesus, mas mal conhece. Então ainda não é proprietário do nome. Esse nome não tem tanto poder na vida dele. Eita nós. Isso é uma verdade. Porque tem muito farisaísmo hoje. Tem muito nheco-nheco. E passamos já desse tempo, amém, amados? Passamos deste tempo, em nome de Jesus, porque eu creio que nós estamos avançando para ser uma igreja madura. Hebreus capítulo 6. Igreja madura. Igreja madura. Do fogo do Espírito. Por isso eu tenho clamado por avivamento. Pastor, isso está errado. Avivamento não é assim. Porque as coisas estão acontecendo. Quanto mais eu oro, mais eu estou orando a palavra. Sabia disso? Porque eu vou conhecendo. Eu vou aqui. Às vezes eu estou na oração e venho pelo Espírito Santo aquela passagem. É isso mesmo. E pai, eu começo a orar aquilo. E uma coisa vai levando a outra. E a oração vai crescendo. Aí quando você sai, ora por alguém, ela é curada. Porque está o conhecimento pelo poder do Espírito Santo ali naquele momento que você está orando. Amém ou não? Aí a unção começa a aumentar na sua vida. A partir do versículo 1, Hebreus capítulo 6, está ali. Quer ver o que ele fala? Paulo está falando ali. Porque tudo indica que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Paulo. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, os nenezinhos, deixando as doutrinas elementares, as coisas que nós aprendemos, quando nós, amados, não estou chamando de criancinha, você entende o que eu estou pregando, amém? Não estou te chamando. Eu estou te convidando para você avançar comigo no conhecimento dessa glória, para termos cada vez mais glória de Deus. Deixando os elementos, os ensinos elementares, prossigamos, não para, prossiga para, olha o que ele está falando, prossiga para a perfeição. Se você prosseguir, você vai ter a estatura dele, você vai chegar lá, porque ele fala de perfeição. Nós somos chamados para a perfeição, sabia? E a perfeição faz com que nós dominemos.
faz com que tenhamos cada vez mais autoridade. Prossigamos, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Então ele está dizendo assim, será que eu tenho que pregar de novo sobre os ensinos elementares, as obras mortas, do batismo, do arrependimento? Eu tenho que falar isso de novo? Será que eu tenho que falar isso de novo? Será que eu tenho que voltar para a aguinha com açúcar? É isso que ele estava dizendo. Uau! Fala, não, precisa avançar, gente. Oh, meu Deus. Aí ele fala, no versículo 2, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Eu tenho que falar isso de novo, isso já devia ser o abecedário para você. Devia ser já normal, trivial você conhecer isso. Agora você já passou disso, agora vamos suplantar as outras coisas. Vamos avançar, vamos dominar junto com Cristo, porque de fato a vitória está lá na cruz. O diabo foi julgado lá. Então vamos nessa. Aleluia. Entenda uma coisa, ele tinha chaves antes, agora não tem chave nenhuma. Essa chave está com Cristo, amém? Chave da morte, do espírito da morte está com Cristo. Ele tem o domínio. Por isso, quando você ora para alguém ressuscitar, você está orando no nome daquele que tem a chave. E você pode ressuscitar mortos. Sim, pode. Pode. Eu estou pedindo isso. Ah, mas isso é na África, onde tem muito pecado. Não, aqui também. Entenda isso, amados. Eu não quero menos. Sabe por quê? Pastor, você está muito arrogante. Eu não estou arrogante. Entenda, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, não é a nossa, mas a igreja de Cristo, ela precisa ser a igreja do impacto, que faz diferença. Não a igrejinha que você tem que ir lá, eu vou tratar agora dessas coisinhas de mimimi. Olha, não é assim que senta na cadeira, não rabisca lá a cadeira, não rabisca o envelope da oferta, nenê. Não. Não fala assim, fofoquinha. É feio, o diabo vem e faz farofa, hein? Não posso mais falar nisso, amém? Eu creio que Deus já fez muita coisa no nosso meio. Olha, tiveram testemunhos lá no nosso encontro que eu fiquei assim, nossa. Olha, tem coisa aí que aconteceu e acontece e a gente nem sabe. Você entender que Deus tem poder. Agora, quando Deus deu sonho para ela, olha, eu estou dando essa visão para vocês começarem a ir. Nós vamos chegar aqui. Podia falar muita coisa ainda, mas tudo bem. É o seguinte, vocês vão orar nos portais. Quem manifestou portais foi Deus, mas o diabo é o imitador nojento, barato. Amém ou não? Você pode reparar numa coisa, e aí que vem o resgate do domínio, em muitas cidades, na maioria das cidades que você vai, na entrada da cidade tem um portal, ou tem uma alusão ao Lions Club, que é maçonaria, é do capetoide, né? Eu ia falar, ou do Lions, que são corruptelas da maçonaria, ou da Rotary Club, ou da maçonaria mesmo, que eu já vi em muitos lugares, aquele negócio do triângulo. Ou algum santo lá, de pau oco, levantado, uma estátua de um anjo. Quem já viu isso? Eu vejo em quase a maioria das cidades. Agora algumas já tem, Jesus Cristo é o Senhor de tal cidade. Amém, amados? As coisas estão caindo lá, esses potestades, principados estão caindo. Aí Deus fala assim, vai, faça adoração. Vamos adorar quem nós conhecemos. Adoração nos portais. Por quê? Nós não estamos resgatando o domínio de volta a Cristo, ó. Nós dominando junto com Ele. Sim ou não? Sim. E a melhor forma de fazer isso é adorar nesses portais. O dia que eles foram adorar,
Porque hospital, todo hospital é um portal do inferno. Para trazer morte, muito mais doença. Pode ver que muitas pessoas, elas voltam depois que recebem alta, cheia de infecção hospitalar. E tem que voltar para lá. Ela falou, porque é isso mesmo. Não é verdade? Por quê? É um antro de demônio aquilo lá. De onde vem a infecção? De Deus é que não é. E muitas pessoas, não estou dizendo todas, mas muitas pessoas saem mais doentes do que quando entraram. Então eles foram lá, adoraram, profetizaram. E aí, eu já tinha ido durante o dia, e na hora que eu fui, Deus me mostrou, escute, falando diante de Deus, um espírito de morte. Do lado da mãe dela, da minha sogra. Eu peguei e repreendi com autoridade. Eu posso dizer que o hospital inteiro ouviu. Eu não falo baixinho, Satanás, espírito de morte, sai daí. Espírito de morte, te dou uma ordem agora. Sai daqui, aí que não é teu lugar. Todo mundo olhou, assim, os enfermeiros ficaram até meio esquisitos. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Sabe por quê? Deus me deu uma autoridade para fazer isso. Eu tenho o Espírito Santo. Eu vou ficar com... Não. Vê se Jesus, quando ele repreendia assim, baixinho. Não, ele metia a boca mesmo. E o demônio saía. E eu repreendi porque eu vi ali o espírito de morte. Bom, eu saí, orei por ela, depois ungi para lá, para lá. Aí eu falei, olha, o negócio lá tá, eu vi um espírito de morte. Parará. Bom, moral da história. O homem que estava do lado morreu. Mas ela, porque se você olhasse, qualquer um que olhasse pensou que pensaria que ela ia morrer. Mas Deus a tirou daí, eles foram lá, fizeram a vigília no portal, isso foi importante. Aí conseguiram a transferência, porque os céus espirituais foram bombardeados, nós precisamos crer nisso, amados. Não voltar e ter que falar, você precisa ter fé, você já tem a fé de Cristo em você. Amém? Ele falou lá, vou ter que voltar a falar de fé em Deus. Se para se aproximar de Deus tem que crer nele, tem que crer que ele existe. Meu, isso aí é lá, na escolinha do não sei o quê. Eles fizeram. No dia seguinte ela foi transferida para um lugar muito bem. 15 para as 2. Ligaram no meu telefone, não foi? E eu estava lá, já dormindo. Ia ter que levantar logo lá para pregar para as latinas, lá nos Emirados. Mas tudo bem, não reclamei. Ligaram, olha, ela vai ser transferida, arrumaram a vaga, não sei onde. Porque eles tinham ido lá orar, amém? Tinham ido lá fazer a vigília. Então é o seguinte, as vigílias não vão ser mais aqui dentro. As vigílias vão ser nos portais. E Deus, no decorrer do mês, vai mostrar qual portal que nós vamos fazer. Eu entendo que primeiro precisa ser ali na entrada de Alphaville, que tem um portal ali. Amém? Nós vamos fazer lá e depois Deus vai mostrando quais os outros portais que nós vamos fazer as vigílias. E assim você vai ver as coisas que vão acontecer. De repente, você vai começar a ver as pessoas se converterem lá nas ruas assim. Quando você declarar uma palavra, elas vão estar se convertendo, vão estar lá em lágrimas, se arrependendo, porque esse é o poder que está na sua vida. Amém, amado? Amém. Aleluia! E se você for ler o livro de Efésios, você vai ver que Paulo vai evoluindo a conversa. Ele chega lá, Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, não temos que lutar contra carne e sangue. Não é para vocês. Mas sim contra, nossa luta é contra principados, potestades, hostes dominadoras do mal nas regiões celestes. Olha só, um nível sobe, aí você já tem uma outra graduação. Por isso que é bom ler o livro de Efésios, Romanos, para você ver o que você tem, o que está na sua vida, a herança que você tem, que é já, não que você vai receber uma coisa que faz parte da sua vida. O resgate do domínio. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. E uma das tarefas desse Portal 70, isso é tão sério, mano. Deus me falou isso, eu estou falando diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que vive eternamente. Que iam acontecer
contrariedades com relação. Pessoas iam duvidar disso. Pessoas iam falar que é heresia. Não é. Porque Deus falou tanto, deu sonhos, não só para mim, falou com muitas pessoas, pastora Vera, com intercessores, com profetas, com pessoas até de fora. Não são as pessoas daqui que sabem, as pessoas que estão de fora, lá, África do Sul, Emirados, Japão, Inglaterra, estão sabendo que é um negócio de Deus. Porque a palavra fala que nós somos os portais, ó portais eternos. Levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Ele vai entrar através de nós para ter o domínio, o resgate desse domínio que em muitos lugares ainda quem atua é Satanás. Por isso que você vê tanta prostituição infantil, abusos, estupro, pedofilia, tanta coisa, amado, tanta aberração. Essa nação se resgata no resgate do nosso domínio, nesse poder de adoração. Amém? É isso. Vamos adorar. Fecha os olhos. Eu falei de escolhas erradas. Amado, eu não vou falar de política, mas entenda o que eu quero dizer aqui. Tem crente que até errado vota. Vota em pessoas que às vezes não conhece. Porque é bonito votar. É bonito votar no socialismo. É igualdade para uma vírgula, igualdade para meia dúzia que vai ficar lá. Você não viu o outro lá? Comendo churrasco, sendo que na nação dele ninguém pode comer churrasco. Ele fumando charuto e comendo churrasco. Nós vamos fazer uma denúncia aqui, daqui a pouquinho. Mas fecha os olhos. Espírito Santo, faz penetrar esse conhecimento, essa palavra. Espírito de glória, Senhor. Senhor Santo, absolutamente Deus, verdade, caminho, a vida. O mesmo ontem, hoje, eternamente sempre será. Aquele que envia a palavra e ela não voltará vazia para ti, Pai. Aquele que fez uma obra plena lá na cruz, expulsando o príncipe desse mundo, Satanás, julgando-o e condenando-o, e resgatando o domínio aos filhos, a nós, para que tivéssemos uma atuação de soberania nessa terra, para manifestarmos o reino eterno, que é o reino de Deus. Pai, por isso que, nesse entendimento, conhecimento, pessoas são curadas, pessoas são libertas, milagres acontecem. Sinais, prodígios e maravilhas, que são sinais de apostolado, se manifestam na terra dos viventes. Para que o inimigo perca o domínio sobre pessoas. E venha o Senhor Jesus, através da nossa vida, e possa fazer a obra, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Nós engrandecemos o teu nome, a tua sabedoria infinita. Nós te amamos, Jesus. E nós adoramos o que sabemos, o que conhecemos. O Rei da Glória. O sumo pastor, que nada vai nos deixar faltar, e que nos faz deitar em pastos verdejantes e nos guia em águas tranquilas, e por amor do seu nome endireita as veredas do nosso caminho, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque seu cajado, a sua vara nos consolam. Ele nos prepara uma mesa, Ele está preparando hoje, diante dos nossos adversários, e está ungindo a nossa cabeça com óleo, nos dando mais autoridade, mais revestimento, mais conhecimento, mais unção. Aleluia. Certamente seu amor e misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. E moraremos eternamente na casa do Senhor. Porque somos os seus filhos e queremos ser muito mais a cada dia, Pai. Ô Pai, estamos resgatando esse domínio, Pai. Queremos ser os verdadeiros adoradores
Os verdadeiros filhos que te obedecem, que amam a tua palavra. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Um minuto. Tem alguém aqui que estava com dor, doente, tinha algum problema? Levanta a mão já. Ok. Observando se você tem alguma coisa que nós vamos orar, depois não vamos orar. Hein? O que você tinha? Enxaqueca. Tomava remédio, ainda bem que ela está falando no passado. Hein? No passado. Foi ao médico. Só fala que enxaqueca e fica por isso, né? Quem vai ficar vomitando com enxaqueca, com dor, vai ser o diabo. Que pertence a ele, não a você. Tem qual é o seu nome, né? Vitória. Então, você está tendo vitória hoje. Eu repreendo essa enxaqueca porque não te pertence. Isso pertence a Satanás. Satanás, pega essa enxaqueca agora. Eu te desautorizo a querer trazer algum mal sobre a Vitória. Sai todo mal da vida dela em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, entra com teu refrigério, teu renovo. Restabeleça a saúde normal na vida da Vitória, Pai. Da cabeça aos pés. Refrigera os seus cérebros, neurônios. Ei, Pai, o espírito, a mente, o corpo. Encha ela com a tua unção. Santo Deus. Você chegou aqui passando mal? Estava sentindo um pouco de dor na cabeça? Cadê a dor? Sentindo. Não tô sentindo. Você nunca mais vai ter enxaqueca. Nunca mais vai ter enxaqueca. Em nome do Senhor. Sobre a tua vida. A unção de Deus está sobre ti. Amém, amados. Quem mais? Tem mais alguém? E aí, já fez o exame? Mês que vem ele fazer o exame, você vai ver. Já foi curado. Eu declaro em nome de Jesus, porque eu creio. Tudo é possível aquele que crê. Eu declaro o renovo do Senhor sobre o teu corpo, próstata, da cabeça aos pés. A unção do Espírito de Deus, do Deus vivo, do Deus soberano. Aleluia. O que você tinha, filha? Então, Deus é Deus de longe, é Deus de perto também. Recebam. Você vai orar por ela. Você tem como se encontrar com ela? Ela mora aqui? No sul, no telefone. Se você quiser, passa o telefone para mim, fala para ela me ligar, passa o meu telefone. Eu vou orar por ela. Em nome de Jesus. E Deus vai limpar aquele útero e todo o corpo dela em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém aí? Aleluia. E a Tamara, hein? Não teve mais nada, né? Ela chegou aqui mal, hein? Na quinta, foi? Tava tudo duro aqui, né? Tá molinho, velho. Realmente o diabo tava com historinha. Aí nós oramos, ficou molinho na mesma hora. Até o Paulo Bob estava atrás dela. Tá molinho. Amém, mano? Deus tem poder. Tem todo poder. Tá tudo bem? Não tem mais ninguém aí? O que você tinha? Terá um documento essa semana que deverá ser assinado para Amém. a cidade da nossa família. Mas eu digo, enfermidade nenhuma dor. É isso que estou perguntando. Mas em nome de Jesus, abra as mãos, vai ser assinado. Em teu favor, em favor da tua família. Conforme você está dizendo, eu declaro no nome soberano de Jesus. Amém. Pois traga o testemunho, hein? Foi liberado. Foi liberado. Amém? Agora tá. Você está de pé, levanta a tua mão. Você vai orar comigo assim. Porque é uma oração que está lá em Atos capítulo 4, tá? A partir do 28. Diga comigo. Pai amado, Rei da glória.